Gostaria de ler com os irmãos no livro de Mateus, capítulo 7, começando no versículo 13. Amém? Diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Vou ler novamente. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Até a igreja. Acho que eu nunca compartilhei com os irmãos isso, mas eu me converti ao Senhor, eu tinha cerca de 14 anos, se eu não me falha a memória. Tem cerca de 15 anos isso já. E jovem, hoje em dia o que mais você vê é o jovem nessa idade partir para o mundo. Porque o mundo ele tem muitas coisas para oferecer. Só que comigo foi o contrário. E assim, eu não vou me sentir privilegiado por isso. Porque é só a misericórdia e a graça do Senhor para nos salvar. E por isso nós estamos aqui. E o que aconteceu comigo? Quando me converti ao Senhor, não foi um tempo muito fácil. Por quê? Porque como eu disse, o mundo tem muita coisa a oferecer. O mundo, ele tem muitas facilidades para oferecer. Muitos prazeres, muitas formas de você preencher o seu ego, preencher o seu coração, o seu tempo. Isso o mundo é especialista. E se tem uma coisa que a gente não pode negar, é que muita coisa que o mundo oferece são coisas boas. Isso a gente não pode negar. Mas pela palavra de Deus, a gente aprende que a gente tem que ter nojo. Nojo de todo o pecado, nojo de toda a imoralidade, nojo de todo e qualquer caminho fácil que esse mundo ele possa oferecer para nós. E como eu li aqui, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Eu fiz até algumas anotações, irmãos. A porta larga, o caminho largo, ele não tem desconforto, ele é prazeroso. Todos passam facilmente por lá. Se a porta é larga, se o caminho é largo, então todo mundo passa por lá. Não exige muita atenção, pois ninguém erra a direção. Se a porta é larga, o caminho é largo, se você fechar o olho e for, você vai. E não exige renúncia. Isso são alguns itens que eu anotei a respeito da porta larga e do caminho largo. Já a porta estreita diz assim, irmãos, que tem desconforto por ser estreito, ou seja, não é nada prazeroso. Se é algo desconfortável, então, a primeira palavra que não existe junto com o desconforto é o prazer. Nem todos passam por um local estreito. Requer muita atenção, pois facilmente poderá errar a direção por ser estreito. Se aquela porta da igreja é uma porta pequena, se eu fechar o olho e for reto, qual que é a probabilidade de eu passar por ela? Porque ela é estreita. Então requer muita atenção. E também ela requer muita renúncia. E como eu falei, se tem algo que esse mundo ele tem oferecido para nós, pelo menos já na minha época oferecia muita coisa, acredito que agora muito mais. Graças a Deus, ao longo de todo esse tempo servindo ao Senhor, a gente acaba não tendo mais contato com essas coisas. Mas eu acredito sim que a imoralidade aumentou muito, que o mundo aumentou muitas as coisas que eles podem oferecer, para que te roube a atenção, para que tire a atenção, para que te tire a paz. E gostaria de ler com os irmãos também um texto que diz em Deuteronômio 30:19.
diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. O Senhor hoje, Ele tem proposto para nós a vida e a morte. Só que Ele só não propõe, Ele aconselha. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. O Senhor, Ele é um Deus que não nos dá apenas opção, mas Ele também nos instrui, Ele também nos orienta, Ele também nos alinha a Ele. E nessa noite, o Senhor está falando com a gente. Eu coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que você viva e para que a sua descendência também viva. Sabemos hoje que muitas escolhas que nós fazemos não refletem só em nós, reflete naqueles que vivem com a gente, que estão ao nosso redor. E esses dias Ele tem requerido uma atenção muito especial sobre isso. O Senhor está colocando nas nossas mãos a vida e a morte, mas Ele está falando para a gente escolher a vida. Então, irmãos, sobre as suas escolhas, sobre as minhas escolhas, que nós não venhamos só pensar em nós, mas que nós possamos pensar nos nossos filhos, que nós possamos pensar na nossa família, nos nossos irmãos, naqueles que vivem ao nosso redor. Porque o poder da vida e da morte está na mão do Senhor, mas Ele coloca nessa noite diante de nós, para que nós escolhamos. E que nessa noite, irmãos, todos nós possamos entender isso e escolher a vida que Ele tem, não só para nós, mas também para aqueles que estão junto de nós. Amém?